Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Seja sempre engrandecido, que seja sempre aquele que cresça, para que nós venhamos a estar cobertos, para que nós venhamos a estar por detrás da cruz de Cristo, para que o Senhor possa ser glorificado. Amém? As crianças, tá? A tia Alexandra, a tia Luziane estão aguardando vocês aqui na lateral para o culto infantil, tá? Para que vocês possam aí ouvir a palavra do Senhor na linguagem de vocês. Elas que se prepararam para tal, estarão ministrando juntamente com vocês ali o culto infantil. E nós vamos continuar a estudar as afirmações de Cristo, aquilo que Jesus disse sobre si mesmo. Nós vimos no domingo passado, na primeira desta série de mensagens até a Páscoa, que Jesus disse ser o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12, para então lermos outra afirmação de Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Nesta afirmação também extremamente conhecida, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então o tema dessa mensagem é este: Jesus, a luz do mundo. João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Amém? Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque não estamos na escuridão. Nós te louvamos porque o Senhor é a nossa luz. Porque o Senhor, ó Deus, iluminou nossas mentes, os nossos corações, para crermos em Ti. E confiados nisso, ó Deus, nós continuamos a crer e com muita humildade pedir do Senhor, continua nos iluminando, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, compreender a Tua verdade, compreender o que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nesta hora. Que possamos, ó Deus, diminuir, para que o Senhor cresça em nós, para que o Senhor se manifeste através de nós, para que o Senhor seja o único que é feito grande no meio de nós. Nós, ó Deus, te louvamos, nós oramos e nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amados, a luz tem um significado extremamente profundo nas Sagradas Escrituras. Se pararmos para olhar desde a criação, afinal de contas a Bíblia diz, logo no seu comecinho, nas primeiras letras ali, o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era como? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Nós podemos ver desde o início, como podemos acabar de citar, que Deus, no seu primeiro ato da criação, traz à existência a luz ao universo. E nós vemos que todos os passos da criação são para trazer ordem a um universo caótico, a um universo sem forma, a um universo vazio, a um universo em que nada existia de maneira organizada. Logo, podemos deduzir e afirmar claramente que a luz é um instrumento de Deus para organizar a nossa vida. Se você e eu andamos com dificuldades de caminhar na vida, talvez seja porque ainda estamos precisando de mais luz vinda da parte de Deus. Não é que você não está enxergando, não é que você está no escuro, não é sobre isso. Mas é porque talvez você ainda esteja caminhando sem enxergar através da luz de Cristo Jesus na sua própria vida. A escuridão nos impede de enxergar a vida, e é a luz que nos possibilita ver a Deus, a ver o universo, a vermos o próximo, mas também a enxergarmos profundamente cada um de nós.
É por meio da luz de Cristo que podemos ver quem verdadeiramente somos e o quanto necessitamos deles. Desde a criação, Deus fez separação entre luz e trevas. Ao longo de toda a Escritura, a luz vai adquirir outros simbolismos e outros significados. Por exemplo, se olharmos para o Salmo 119, verso de número 105, nós vamos ver que ela é revelação e verdade, pois a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se olharmos para a epístola de João, na sua primeira, em 1 João 1,5, veremos que ela é santidade e que ela é pureza, pois Deus diz assim por meio de João: Deus é luz e não há nele trevas algumas. Além de santidade, pureza, revelação, verdade, vemos também que essa luz é guia, é direcionamento. Pois o Salmo 27, no verso 1, diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Teólogos de longa data afirmam acerca desse versículo do Evangelho de João que acabamos de ler, onde Jesus diz: eu sou a luz, a seguinte verdade. Agostinho de Hipona diz: sendo Cristo a luz do mundo, é Ele quem ilumina a alma humana para compreender a verdade de Deus. Calvino vai dizer que Cristo afirmou ser a luz, portanto o homem sem Cristo permanece cego espiritualmente. Matthew Henry vai dizer que Jesus ser luz significa que ele expulsa as trevas e o pecado e toda a ignorância dos nossos corações. Mas eu gostaria de meditar sobre o que o próprio Senhor Jesus diz por meio desse único versículo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a primeira coisa que Jesus diz é que ele, sendo a luz do mundo, ele nos livra das trevas do pecado. Jesus ele faz uma declaração após dizer ser a luz do mundo. Ele diz: olha, quem me segue nunca andará em trevas. Jesus declara que aquele que o segue não andará em trevas, mas será liberto de uma vez por todas da escravidão do pecado. Por quê? Porque a luz revela o que está oculto. A luz revela aquilo que nós fazemos quando queremos nos esconder de Deus. A luz trará diante do Senhor tudo aquilo que nos faz cair no chão em arrependimento, porque é contrário à vontade de Deus. Nós não podemos ter medo da luz, nós não podemos ter vergonha da luz, pelo contrário, nós precisamos orar e buscar viver a cada dia as nossas vidas iluminados pela luz que é Jesus Cristo, para que assim sejamos trabalhados em nossas próprias dificuldades, naquilo que nos envergonha, naquilo que nos entristece, naquilo que deixa o nosso espírito abatido. Precisamos trazer diante de Deus, trazer diante do Senhor, para que assim não fiquemos na escuridão para sempre, mas saiamos dela para a luz. Porque na escuridão tem duas coisas: erro e culpa. Mas na luz tem perdão e salvação. Amém? A luz é Jesus. A luz é aquele que perdoa. A luz é aquele que vai trazer à tona a nossa fala, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Precisamos então, como ação prática, examinar a nossa vida à luz de Cristo, à luz da sua palavra, e pedir a Ele, assim como o salmista diz: sonda-me, vê se há em mim algum erro, vê se há em mim algum engano, para que o Senhor transforme, para que o Senhor revele, para que o Senhor mude. Em segundo lugar, essa luz que é Jesus nos ensina sobre direção e propósito. Tal qual um navio na imensidão do mar, na escuridão que é e são os oceanos, quando navegando encontra um porto seguro, e esse porto seguro possui um farol que ilumina a milhas de distância, ele, através daquele facho de luz, consegue se guiar novamente até a costa, até a terra firme, para que então seus marinheiros, para que então seu capitão possam chegar até as suas casas, as suas famílias, cumprirem a sua missão. Assim somos nós, precisando da luz de Cristo. Sem olharmos firmemente para o Senhor,
sem olharmos firmemente para Jesus, a nossa vida não chegará ao destino que Deus deseja para nós. Porque muitas são as distrações do caminho. Porque muitas são as, entre aspas, luzes alternativas. Porque muitos são os caminhos de perdição. Ou como eu disse outro dia, se é caminho e se nos leva a um destino de perdição, já não é caminho, é um descaminho, ou seja, é um caminhar errado. É um caminho que nos leva para um lugar que não é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa crer tanto nisso e vivenciar isso na prática que nós não precisamos e não podemos, de maneira nenhuma, dar nenhum passo na nossa vida se não for guiado pela direção de Jesus. Nenhuma decisão importante pode ser tomada sem antes confiarmos em Cristo de todo o coração, sem antes buscarmos ao Senhor de todo o coração, sem antes consultarmos e recebermos do Senhor a resposta para aquele passo. É engraçado como muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus e na sua palavra para confiar nas pessoas. E aí consultamos série de pessoas que a gente considera e aí a gente leva em conta aquela opinião delas e toma uma decisão. Lá na frente, a decisão se mostra de forma extremamente errada, equivocada, e a gente ainda fica com o bico reclamando de Deus. Por que, Senhor, que aconteceu isso? Por que que no fim dessa estrada eu dei de cara com o muro? Única e exclusivamente porque não foi direção do Senhor para a sua vida. A direção do Senhor para as nossas vidas está aqui na sua palavra. É por meio dela que a gente precisa direcionar, guiar, caminhar, para que os nossos passos sejam firmes e firmados. Não em nós mesmos, não nos argumentos humanos ou racionais das outras pessoas, mas naquele que é, naquele que era, e naquele que há de ser por toda a eternidade. A rocha, o fundamento, a pedra principal, aquela que, segundo os Escritos, foi rejeitada pelos construtores ali, mas que se tornou fundamental para todo edifício que flui e cresce para a glória de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele finaliza o seu sermão da montanha, dizendo, olha, tudo o que foi falado aqui é uma base, é um alicerce. E vocês farão bem se construírem a vida de vocês baseado nesse alicerce. Mas se começarem a pegar as outras coisas que estão aí disponíveis no mundo, é como alguém que constrói a casa apenas no barro, na areia, e não suportará as adversidades quando elas vierem, porque elas vêm. Elas batem a nossa porta. Elas chegam no nosso lar. Elas alcançam a nossa família. Elas, de alguma maneira, encontram um espaço, uma brecha e acabam atingindo a cada um de nós. Eu queria muito, muito que a gente pudesse ter esse escudo de proteção e que não passasse por essas coisas, mas nós passamos. Porque o cristão adoece, porque o cristão empobrece, porque o cristão passa por dificuldades na família, porque ele enfrenta dificuldades no casamento, porque ele enfrenta dificuldades no trabalho, porque ele enfrenta dificuldades das diversas áreas, se não todas, que o ser humano comum, sem Cristo, também enfrenta. A diferença é que nós temos um Deus que disse que jamais nos deixaria sozinhos. Ele diz isso em todo o Antigo Testamento, ele diz isso no Novo Testamento. No seu discurso de despedida foi, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o salmista com muita fé diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, onde estará o Senhor? O Senhor está aqui comigo. O Senhor está me protegendo, o Senhor será a minha luz. Então nós devemos buscar direção, confiar que Cristo nos dá direção, que Cristo nos dá propósito, porque certamente Ele vai cuidar dos nossos passos.
Mas essa luz também traz vida e também esperança. A luz não apenas ilumina para guiar, mas ilumina para trazer propósito e sentido à nossa vida, para nos fazer crescer, para fazer com que a vida possa ser possível da melhor maneira que existe. A promessa de Cristo para nós, mesmo em meio às tribulações e dificuldades, é de bom ânimo, é de vida abundante. Se você olhar a própria biologia, você jamais verá uma planta crescer e se desenvolver no máximo que ela pode, se ela não estiver absorvendo a luz que vem do sol. Se ela não receber ali a luz que vem. Sem Cristo, nós jamais vamos florescer espiritualmente. Jamais vamos ter esperança em meio às circunstâncias difíceis. Jamais teremos alegria, independentemente das circunstâncias. É Cristo a nossa esperança. Como bem foi citado, pelo cantor que esteve ali em uma das suas intervenções, compartilhando a palavra, ele diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, se não é Cristo nas nossas vidas, nós estamos perdidos. Perdidos. Cumprir a lei, cumprir os mandamentos, a classe de adultos tem se debruçado sobre isso, era impossível para qualquer ser humano. Ser perfeito diante de Deus é impossível para qualquer um de nós. Mas então vem Cristo, que cumpre a lei, cumpre todas as profecias. Ele mesmo diz: não pense que vim para destruir ou para acabar, mas vim antes para cumprir a lei e os profetas. E ao cumprir tudo isso, torna-se então o sacrifício, a oferta perfeita. Para que nós, pela fé desse sacrifício perfeito, possamos, diante de Deus, termos esperança. O que nos salva é a fé neste sacrifício. É a certeza de que o Senhor foi perfeito e por isso temos esperança. Já foi cantado ao longo desse culto, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas não é em qualquer amanhã. É no amanhã com Deus. É no amanhã diante do meu Pai Celeste. É no amanhã sendo cuidado, sendo recebido, sendo lavado, sendo transformado e sendo convidado a me assentar na mesa com Deus. É o amanhã do filho pródigo quando se encontra com o pai. Como era o ontem dele? O ontem dele era cuidando de porcos. Era desejando comer uma farroba, que é uma espécie de semente de vegetal, mais ou menos como o jatobá aqui da nossa região, típica da Palestina. Era alguém que olhava para aquilo que estava e sentia-se envergonhado do que estava a fazer. Levantou-se, arrependeu-se, ensaiou um discurso de arrependimento, chegou diante do pai, o pai então o recebeu, o abraçou, o beijou, mandou tomar banho, trocar suas vestes, pôr o anel, as sandálias, devolver-lhe o sobrenome e dar uma festa. É essa vida que nos aguarda quando estamos e estivermos na presença de Deus. Uma vida abundante de festa, de alegria, de regozijo. Então vale a pena. O apóstolo Paulo, meditando sobre isso, ele diz: olha, não há nada aqui que possa ser maior do que a esperança de glória. A glória da qual nosso Deus nos dará quando estivermos com eles. Porque será muito, muito maior do que tudo que nós pensamos, tudo que nós recebemos. Mas por que então Cristo, que é a luz do mundo, Cristo que faz com que as nossas vidas sejam libertas das trevas do pecado, Cristo que faz com que as nossas vidas tenham direção e tenham propósito, Cristo que nos dá esperança, faz tudo isso? Ele faz por dois motivos. O primeiro deles, para que nós também possamos ser aqueles que refletem essa luz. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14, resumidamente ele diz: vós sois a luz do mundo. Olha que ele diz: eu sou a luz do mundo. E agora ele diz: vós sois a luz do mundo.
Porque aqueles que se encontram verdadeiramente com Cristo são chamados a refletir por meio desse encontro um testemunho sincero e verdadeiro daquele que é a luz genuína. E isso, mais uma vez, pode ser representado de forma simbólica, pelo universo. Quem prestou atenção um pouquinho, que foi no começo da sua vida estudantil, da sua história estudantil, ali nas aulas de ciências, pode entender que o nosso planeta tem um satélite chamado Lua. Mas esse satélite não possui luz própria. Ele não emite nenhuma luz que sai dele. E como então, pastor, eu saio ali no meio da noite, quando não está nublado, olho para cima e encontro a luz da lua. Ela está refletindo o raio do sol que ela recebe. Então precisamos compreender que, de alguma maneira, nós somos chamados a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz, Cristo em mim é a esperança da glória. Quando Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo diz, trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. O que ele está dizendo é que a minha personalidade, o meu jeito de ser, a minha maneira de viver, precisa refletir a vida, a perfeição de vida do meu Senhor Jesus Cristo. Já não faço o que eu quero, já não faço só o que eu gosto, já não ajo como eu gostaria de agir, mas sempre tenho feito e buscado fazer aquilo que Cristo é. Ser um exemplo como ele foi, de bondade, de honestidade, de amor, levando e carregando comigo a luz de Cristo aonde eu estiver, para que onde eu esteja, Cristo seja glorificado por meio do meu viver. Nós não somos chamados de cristãos à toa. Mas é por causa dele. Por causa do Senhor Jesus Cristo. Porque no começo, aquilo que era um apelido pejorativo se tornou uma marca. As pessoas na região de Antioquia olharam para aqueles que chegaram, que segundo eles estavam alvoroçando o mundo, e disseram, olha, são aqueles que seguem um tal de Cristo. São os cristãos. Por quê? Porque eles se parecem com o seu Senhor. Com aquele que foi morto, com aquele que vive, ressurreto hoje à destra do Pai, mas também com aquele que vive em mim, em você, em cada um de nós, por onde quer que a gente vá. Nós não representamos um Cristo morto. Nós não representamos um Cristo crucificado, derrotado. Nós representamos um Cristo vivo. Um Cristo que abraça quando eu abraço. Um Cristo que ama quando eu amo. Um Cristo que perdoa quando eu perdoo. Um Cristo que assiste quando eu dou assistência. Um Cristo que ora. Um Cristo que cuida. Um Cristo que está o tempo inteiro de braços abertos para cuidar, acolher e amar outras pessoas. Essa é a verdadeira missão da igreja, representar o nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Missão essa muito importante, missão essa que a nação de Israel, por exemplo, durante todo o Antigo Testamento foi conclamada a fazer, a evidenciar, a viver, porém falhou miseravelmente. Por quê? Porque, como disse no começo, são muitas as distrações. Se preocuparam com reinos, se preocuparam em terreiros, se preocuparam em castelos, se preocuparam em guerras para expandir territórios, se preocuparam em acumular riquezas, se preocuparam em construção de templos para que templos fossem feitos ali, se preocuparam com inúmeras outras coisas e deixaram de lado o verdadeiro chamado sacerdotal de representarem a Deus no meio das outras nações. Precisamos resgatar o sacerdócio universal, ou seja, somos todos sacerdotes, porque todos somos chamados a representar, por meio da nossa própria vida, um pouco daquilo que é o nosso Senhor Jesus Cristo para com as pessoas. Para que as pessoas não falem mal de Cristo por causa do nosso testemunho, mas para que as pessoas amem a Jesus Cristo por causa do nosso testemunho. Para que as pessoas dizem, olha, o Senhor
da vida daquela irmã ali, o Senhor da vida daquela irmã ali, é verdadeiramente um Senhor que ama. Um Senhor que cuida, um Senhor que se importa, um Senhor que vai atrás, um Senhor que está o tempo inteiro disponível para trazer vida. Então o Senhor nos chama para isso, para sermos luz assim como Ele é, mas também nos chama de uma vez por todas para vencermos as trevas que existem neste mundo. Vivemos em um mundo cheio de injustiça, de engano, de maldade, mas tal qual Jesus venceu as trevas com a sua luz, Ele nos convida a confiar que verdadeiramente também vamos triunfar. Não temos o que temer, não devemos ter medo, porque a luz de Cristo é mais poderosa do que toda a ação demoníaca, ação satânica que jaz neste mundo. O Senhor é maior. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aqueles que estão em Cristo já não estão debaixo de condenação. Nós não podemos, diante das trevas, diante das forças políticas, diante daquilo que o inimigo usa para tentar calar a igreja, abafar a igreja, fazer com que a igreja não pregue o verdadeiro evangelho, ter medo, recuar, não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque somos chamados para anunciar um evangelho que é poderoso, um Cristo que é todo poderoso e que nem mesmo a morte foi capaz de segurá-lo. Nem mesmo a morte foi capaz de segurá-lo. Por isso, o Senhor venceu, o Senhor vencerá e o Senhor é vitorioso de uma vez por todas. Não podemos viver debaixo do medo, debaixo da ilusão. Cristo é a luz do mundo e aquele que está nele não mais andará em trevas. Cristo, a luz do mundo. E essa verdade é relevante porque nos livra do pecado, nos dá direção e propósito, nos traz vida e esperança, nos faz refletir sobre a sua luz e porque vence as trevas do mundo. Mas se Cristo é a luz, a pergunta é: onde estamos nós? Na luz ou ainda nas trevas? E a gente precisa meditar sobre isso. Porque o mais rápido possível nós podemos e precisamos, devemos, aliás, nos afastar das trevas. De uma vez por todas. Simplesmente porque haverá um dia, irmãos, em que as trevas desaparecerão para sempre da presença do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 22. Apocalipse, capítulo número 22. A partir do versículo 1. Apocalipse 22, versículo 1. A visão de João se assemelha muito a uma espécie de complemento da visão de Ezequiel no final do seu livro, acerca da cidade santa. Ambas são visões de Deus dadas aos seus homens, aos seus profetas, seus apóstolos, para que eles pudessem ter um vislumbre daquilo que é e que será a cidade eterna de Deus, onde nós habitaremos com o Senhor para sempre. E então, João começa a falar de um rio, assim como Ezequiel. Vocês irmãos vão lembrar, Ezequiel fala de um rio, onde ele é convidado a entrar, e aí naquele rio, primeiramente as águas dão nos tornozelos, depois as águas dão no meio da canela, depois as águas dão no joelho, depois as águas já estão na cintura, e de repente ele diz que aquele rio se torna tão profundo que até mesmo nadar nele é difícil. E esse rio simboliza ali a graça do Senhor derramada sobre cada um de nós e como cada um de nós será afetado grandiosamente por ela. João tem a mesma visão e ele começa a descrever assim, 22, versículo 1. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face,
e o seu nome na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. Amém? Os irmãos perceberam? Versículo 5, não haverá mais o quê? Noite. Não haverá mais trevas. Não haverá mais escuridão. Não haverá mais nada daquilo que encobre, que esconde. Sabe, não haverá mais nenhuma tentativa de exitosa, ou seja, proveitosa, de conseguir manter escondido, manter oculto. Tudo será revelado. Tudo estará claro, límpido. Mais brilhante que a luz do sol será a luz do nosso próprio Deus, iluminando dia após dia a nossa vida com Ele. Assim precisa ser a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. Tudo diante de Deus iluminado. Tudo diante de Deus esclarecido. Tudo diante de Deus revelado. Precisamos compreender que isso é muito sério para que a gente não viva por aí como alguém que abre espaço para que uma brechinha de luz adentre no nosso coração, mas guarda uma porção dele ainda em trevas densas, em trevas escuras, e acha que está tudo bem. Não está. Deus precisa iluminar-nos por completo. Deus precisa trazer toda a luz que é dele, que flui dele, que sempre fluirá dele, para as nossas próprias vidas. Precisamos aprender a desfrutar da luz de Cristo, para que o nosso caminhar seja um caminhar guiado, controlado e, sobretudo, um caminhar que testemunhe dessa luz que transformou os nossos corações. Feche os seus olhos nessa hora que eu quero orar com você e por você. Senhor, Deus, Tu que desde o início deste universo trouxe à existência a luz. E foi o Senhor quem dissera que a luz é boa. Foi o Senhor quem fez separação entre a luz e as trevas. Foi o Senhor, por meio do teu Filho, que também veio a este mundo dizendo: eu sou a luz do mundo. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, desta luz. Não estou falando da eletricidade, criação da mente humana, mas da luz que ilumina o nosso coração, da luz que ilumina a nossa mente, da luz que ilumina a nossa alma e da luz que nos faz perceber, ó Deus, o quanto precisamos de Ti. E por que precisamos de Ti, ó Deus? Porque ainda no nosso coração há, ó Deus, trevas que precisam da Tua luz. Porque ainda há no nosso pensamento cantinhos escuros que precisam receber a iluminação que vem de Ti. Que ainda há na nossa fala, no nosso comportamento, setores que precisam, ó Deus, da Tua iluminação. Ó Pai, vem sobre nós agora. Traga-nos, ó Deus, desta luz que o Senhor é. Dessa luz que o Senhor, ó Deus, graciosamente tem prazer em derramar àqueles que clamam e que pedem a Ti. Ilumina-nos por completo, Pai, para que possamos resplandecer para a Tua glória. Para que a nossa face, para que a nossa mente, para que o nosso coração possa refletir ao Senhor. Pai, o encontro contigo é algo que muda as nossas vidas. Nós vemos a figura do Antigo Testamento, quando Moisés se encontrava com a Tua presença para conversar e receber do Senhor, ó Deus, aquilo que era de orientação para o povo. Ele saía dessa presença, ó Deus, resplandecendo com o seu rosto, com a sua face brilhando. Nós queremos brilhar, ó Deus, para refletir a Tua glória. Nós não queremos, ó Deus, escurecer o testemunho do Senhor nas nossas vidas. Visita, ó Deus, as nossas casas. Visita as nossas famílias, os nossos relacionamentos, ó Deus. Traz luz sobre todas as áreas da nossa vida. Pai, aqueles que precisam de ajuda, ó Deus,
que recebam do Senhor essa ajuda, que recebam do Senhor, ó Deus, essa claridade, que recebam do Senhor, ó Deus, essa luz poderosa, que dá vida, que acalenta, que cuida, que direciona, que santifica, que faz ver o erro e se desviar dele, que faz se desviar dos obstáculos, mas, sobretudo, que nos faz chegar no destino correto, que é a salvação junto do Senhor. Guia a tua igreja, guia o teu povo para que não venhamos nos perder, para que não venhamos nos distrair, ó Deus, para que não venhamos nos esquecer que nessa caminhada, ó Deus, os passos são lentos muitas vezes, mas são fundamentalmente importantes quando direcionados ao Senhor. Quando caminhamos com um alvo claro, que é o Senhor para as nossas vidas. Ajuda, Deus, para que o nosso testemunho, Pai, o nosso testemunho, seja de edificação, seja de construção, seja de bons exemplos, ó Deus, para que também, por meio dele, outras vidas venham ser iluminadas pelo Senhor. Outras vidas venham ser, ó Deus, assistidas e cuidadas pelo Senhor, para que reflitamos o caráter de Cristo em cada um de nós. Ajude cada um dos meus irmãos, as minhas irmãs que estão orando, que estão intercedendo, que estão clamando, que estão, ó Deus, entregando situações e momentos da sua vida, ó Deus, que eles querem, ó Deus, que sejam de uma vez por todas iluminados, de uma vez por todas transformados, para que sejamos aqueles que, ao ouvir essa palavra de Cristo, eu sou a luz do mundo, também sejamos aqueles que caminham com esse Cristo, que se afastem das trevas e que sejam preparados para a glória eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine os nossos corações, que o Senhor ilumine as nossas vidas. É a nossa oração, é a nossa gratidão, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos que continuem a orar, e eu convido você que ouviu essa mensagem sobre Jesus Cristo, a luz do mundo, e que tem necessidade de encontrar-se com essa luz, para que possa fazer isso, se assim for o desejo do seu coração. Se você deseja confessar a Cristo como Salvador da sua vida, eu te convido a ficar de pé, para que possamos orar com você, orar por você, dizer: seja bem-vindo à família de Deus, bem-vinda à família de Deus. Todos nós carecemos de um encontro com essa luz. Todos nós precisamos um dia assumir que Jesus Cristo é o verdadeiro iluminador das nossas vidas. Se esse é o seu caso, não se envergonhe. Mas se todavia não queres fazer isso agora, pode nos procurar ao final deste culto. A gente vai orar, encerrar o culto. Nos procure ao final deste culto. Não volte para casa com esse desejo guardado, privado no seu coração. Porque mais importante do que isso é confirmar a sua fé em Jesus Cristo. Então, no final deste culto, você nos procura, a gente fala e a gente ora pela sua vida e te dá boas-vindas à família de Deus. Amém? Vamos ficar todos de pé e vamos orar, finalizando o culto desta noite, celebrando ao Senhor, um culto festivo, um culto alegre, onde nós nos alegramos. O irmão Júnior mencionou e nós mais uma vez mencionamos a alegria, de poder estar novamente congregando diante do Senhor, diante do nosso bom Deus, mas sobretudo também de vermos bem o nosso irmão Mateus aqui com a sua família, está no processo de recuperação, mas as coisas têm avançado a passos largos, porque o Senhor é assim, Ele inicia uma obra, Ele a completa no tempo dEle, para a glória dEle. Amém? Amém. Ontem os homens estiveram com o irmão Reginaldo, do mesmo jeito, já está dando pulo lá também só com a perna, celebrando ao Senhor, e a gente pôde celebrar o aniversário dele, que foi na última sexta-feira. Eu nunca tinha visto o Reginaldo chorando, mas ontem vi, ele se emocionou com a visita dos homens lá, e nós celebramos ao Senhor porque cremos que esses irmãos, sem dúvida nenhuma, são testemunhos vivos do poder, da ação e do milagre de Deus na vida deles, na vida do povo que segue a Ele, do povo que tem fé em Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Somos gratos ao Senhor Deus pela vida, somos gratos ao Senhor Deus por mais uma vez podermos chegar na tua casa, termos, ó Deus, esse lugar, esse espaço, esse tempo, ó Deus, para proclamar, ó Deus, o teu nome, para adorar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada canção que foi entoada aqui, muito obrigado por cada oração, aviso, comunicação, muito obrigado, Deus, pelas nossas crianças que estão ali aprendendo sobre o Senhor também. Muito obrigado, Deus, por se revelar a nós, ó Deus, como luz, a luz que nos ilumina, que nos separa das trevas e que nos faz, ó Deus, ter vida contigo. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou ao longo desse dia. O nosso pedido, a nossa gratidão é para que o Senhor continue nos proporcionando ao longo dessa semana, ó Deus, uma vida debaixo da tua proteção, livrando-nos de todos os males, ó Deus, fazendo-nos, ó Deus, viver a nossa vida ali diária, cotidiana, debaixo do teu santo e maravilhoso cuidado, acampando os teus anjos ao nosso redor, Deus, para que as idas e vindas sejam protegidas, as nossas vidas sejam protegidas, as nossas famílias sejam protegidas e todas as setas e armadilhas do inimigo, ó Deus, possam cair por terra e só o Senhor possa prevalecer em nós, através de nós e sobre nós. Que o Senhor Deus cuide de cada um de nós. É a nossa oração e a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos vós, hoje e sempre, por onde quer que forem. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, conversar, nos despedirmos em paz e segurança e assim irmos para nossas casas.